gente. Então vamos dar início aqui à nossa live. O pessoal está aí ansioso para ouvir vocês. Eu quero agradecer a presença de cada um aqui dos nossos profissionais que vão trazer muita informação relevante para nós, dos síndicos presentes aqui, vocês aí que fazem a gestão com tanto brilhantismo aí nos nossos condomínios, aos conselheiros, né, que estão aí analisando as pastas, com todo esse cuidado aí com o numerário dos condomínios. Obrigada pela atenção de vocês e por vocês estarem aqui conosco hoje. Isso aqui vai ser mais um bate-papo aí, daqui a pouco vocês vão jogar as perguntas e nós vamos tentar responder todas, mas os profissionais vão deixar os contatos e depois eles podem combinar com vocês para atender, né? O tema de hoje é um tema muito importante: como analisar pastas de prestação de contas de forma prática, mesmo sem ser um contador, sem saber contabilidade, sem ter estudado contabilidade. A gente sabe que essa é uma das maiores dúvidas dos conselheiros aí que atuam na fiscalização, vamos dizer assim, o que olhar, né? Como interpretar um documento e até onde vai a sua responsabilidade, a do síndico e a dos conselheiros. Então, hoje nós temos aqui dois especialistas, um com visão muito técnica e o outro com visão jurídica, mas ambos vão trazer as informações de uma forma bem objetiva para vocês utilizarem, aplicarem aí no dia a dia da gestão de vocês, né? Eu quero muito, e a ideia é essa, que vocês saiam daqui hoje mais seguros para exercer o papel de fiscalizador, com critérios claros e um olhar mais estratégico aí sobre as contas do condomínio, né? Nós temos o Mário, da empresa Gescamp, que ele atua diretamente em análise técnica de pastas de prestação de contas e também verificação de cálculos aí nos condomínios. O Dr. Rodrigo Sunega é advogado condominialista e ele vai trazer o olhar jurídico sobre o tema, esclarecendo as responsabilidades, o que é a responsabilidade do síndico, qual que é a atuação do conselho. Como eu posso dizer aqui, esse encontro eu acho que vai ficar gravado e vocês podem acessar sempre que necessário para se esquecer uma informação. Eu vou ver depois aqui com o meu time, mas acho que ele fica gravado, a gente consegue até disponibilizar para vocês depois, porque vai ser um encontro muito rico, vocês podem ter certeza disso. Muitas informações preciosas aqui. Aí vocês podem usar o chat ali para fazer as perguntas, que a gente vai tentar responder todas até o fim do evento. Se a gente não conseguir, depois os profissionais podem atendê-los por e-mail, eles vão deixar os contatos aqui. E eu vou pedir também para cada um dos nossos profissionais aqui se apresentarem, falar um pouquinho da empresa de vocês, antes de começar a live, tá bom? Então, usem o chat para fazer as perguntas. E é isso, aproveitem e vamos lá. Vamos começar, eu acho que com o Mário. Mário, apresenta a Gescamp, por favor, fala um pouquinho aí da sua experiência aí com os numerários, com as pastas de prestação de contas. Claro, aí claro. Já está liberado, tá bom? Obrigada, Tá. pessoal. Bom, vamos lá. A Gescamp, ela atua no mercado, no segmento condominial aí desde 2016. Hoje a gente abrange outras áreas também, não só a área do segmento condominial, mas condominial é muito forte e é a nossa origem, né? De onde nós começamos. Então, nós trabalhamos dando todo o suporte a síndico, ao condomínio, na parte da gestão condominial, na questão de custos, tá? Não somos administradora. O que a gente faz é justamente auxiliar os síndicos na questão de gestão de custos. Tudo que é projetos para redução de despesa, renegociação de contratos com fornecedores, avaliação de fornecedores, processos de avaliação de fornecedores. Então, esse é o nosso negócio. E é lógico que, nesse meio, acaba entrando as pastas do condomínio, dando todo o suporte para o síndico nesse sentido. Não só o síndico, mas ao conselho também, tá? Então, esse é um dos braços de atuação que nós temos. E de 2, 3 anos para cá, a gente acabou incorporando também a parte de comercialização de energia elétrica, que hoje tem dado um movimento bem legal na empresa. E, quer queira, quer não, o mercado condominial, o mundo condominial acaba sendo o principal cliente nosso, né? Por conta da nossa origem, da nossa essência, por onde nós começamos. Então, basicamente, é isso daí a Gescamp. E hoje vamos falar um pouco aqui sobre o papel, a responsabilidade, as atribuições do conselheiro fiscal dentro do condomínio. Boa noite, pessoal. Obrigado, Mário. Boa noite. Meu nome é Rodrigo.
Sou advogado, hoje trabalhando junto de condomínios e empresas, tá? É uma migração que eu fiz de carreira. Durante mais de 20 anos eu fui advogado de bancos, na área de gestão e na área de recuperação de crédito. E aí eu fiz uma transferência de área e vim para a área empresarial. E por uma questão pessoal de família, eu comecei a mexer um pouco com o condomínio. Por quê? Porque o condomínio ele tem que ser tratado como uma empresa que não gera lucros, né? Mas que tem que ser saudável financeiramente, que tem que prestar contas, não para os sócios, mas sim para os seus proprietários, seus moradores, né? E hoje a gente vê uma grande dificuldade na área, que é o quê? Os moradores entenderem como é feita uma gestão e os moradores entenderem as necessidades do condomínio, que às vezes são além das necessidades pessoais de cada um. E a grande dificuldade que a gente tem com os síndicos e com o conselho é que os moradores entendam o tipo de serviço e as necessidades que o síndico está atuando, né? A forma como ele está atuando, a forma como ele está atendendo, assim como também os conselheiros, tá? Então a gente trabalha hoje dando suporte para os condomínios, né? Em tudo que eles precisam, na área de assembleia, de cobrança, defesas trabalhistas, porque hoje em dia o volume de processos trabalhistas para condomínio está crescendo muito, né? Então a gente tem que ter uma atuação mais humana, trazendo esse entendimento de que o condomínio tem que ser tratado como uma empresa, sem lucro, mas com necessidade de ter uma organização. Acho que é isso, Malu. Perfeito. Eu digo que o lucro do condomínio empresa é a valorização das unidades. Né? Então, vamos lá. Mari, você vai começar apresentando primeiro? Por favor, fica à vontade. Vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Então tá bom. Bom, vamos lá. Quando a gente fala do papel do conselheiro fiscal dentro do condomínio, acho que uma frase, né, ou um slogan que resume bem o papel do conselheiro fiscal dentro do condomínio é o guardião do patrimônio, né? O síndico dentro das atribuições que é do síndico e o conselheiro fiscal ou conselheira fiscal dentro das atribuições que é do conselheiro e conselheira fiscal. Então, a gente vai aqui hoje focar muito na questão do papel do conselheiro, né? Como o próprio slogan que diz, né? O guardião do patrimônio, né? Se a gente puder resumir em 3 pilares, né? A gente está aqui com 26 pessoas na live, né? Se todo mundo precisar sair, a informação mais importante que eu colocaria para vocês está aqui resumida dentro desse slide. São 3 pilares da atuação do conselheiro fiscal. Primeiro pilar, a fiscalização. Segundo pilar, auxiliar. E o terceiro pilar é a proteção, proteger. Infelizmente, muitas das vezes a gente vê o conselheiro fiscal fazendo muito bem somente o primeiro pilar, né, que é a fiscalização. É importante fazer? Sim, ela é importante, inclusive é uma das atribuições com implicações jurídicas, né, caso o conselheiro fiscal não a faça. Mas não é somente isso, né? Quando a gente fala da fiscalização, ok, é monitorar as contas, é monitorar os contratos, monitorar as despesas, mas tem a parte de auxílio ao síndico, né? O síndico, ele é o gestor do condomínio, mas o conselho fiscal é um conselho, né? É um conjunto, é um grupo de pessoas que está lá para aconselhar o síndico, para dar o suporte ao síndico, né? Esclarecer dúvidas, ajudar na tomada de decisão. Tanto é que, quando é contratos que têm que ser assinados, muitas vezes a orientação é: síndico, já falou com o seu conselho já deu ok. Então, o papel do conselheiro, além de fiscalizar, é também auxiliar o síndico na tomada de decisão. Para quê? Para que o síndico não tome a decisão sozinho, que seja uma decisão colegiada, né? E o terceiro ponto que a gente coloca aqui é proteger. Proteger o quê? Proteger os interesses do coletivo e não os interesses individuais. Quando a gente fala de um condomínio, a gente está falando de um coletivo, né? É um condomínio que tem 300 unidades. Então, é proteger o interesse do coletivo, dos 300. Não adianta um conselheiro chegar lá e querer fazer uma defesa ou querer fazer uma solicitação que beneficia 1 ou 2 e prejudica os demais. Tem que ser feita alguma coisa em prol do coletivo. Então, aqui a gente resume muito bem todo o papel
do conselheiro fiscal. E aí, a partir daqui, a gente começa a falar um pouco mais, né? Quando a gente fala do conselheiro fiscal, existe, aí a gente tem aqui o Dr. Rodrigo, né, que pode dar um pouco mais de respaldo para a gente, existe o poder e a responsabilidade. E, lógico, isso tudo amparado dentro da Lei 4.591, é uma lei antiga, de 1964, mas ela está aí. E a gente tem o Código Civil também, o artigo 1356 do Código Civil, que ele trata justamente essa questão. Quais são as atribuições e responsabilidades do conselheiro fiscal dentro do condomínio. Né? E é importante a gente destacar, né? Responsabilidade. O que os membros podem, os membros do conselho, eles podem responder de forma civil e criminal por omissão ou negligência. Se o membro do conselho ele tem uma responsabilidade e ele não cumpriu com aquela responsabilidade, ele pode ser penalizado, ele pode sofrer uma ação judicial e responder pela negligência do que ele fez, né? O conselheiro, ele também tem um mandato. A gente coloca aqui normalmente 2 anos, né? Mas eu já vi condomínio que o mandato é por 1 ano. Então, todo ano tem que ter a renovação. Então, ele tem um mandato também. Então, o conselheiro ele não está ali numa função de eterno, ou vou entrar para ficar só 3 meses para eu poder fazer o que eu preciso e depois eu caio fora. Não. Quando entra se candidata lá para o conselho, já se candidata sabendo. É para cumprir o mandato. Né? Se for para ser entra e sai quando quiser, vira bagunça. E a gente sabe que não pode ser isso. O membro do Conselho Fiscal, ele tem poder. Qual o poder que ele tem? Né? Dentro da autonomia que é cabível a ele, por exemplo, solicitar uma auditoria externa. Né? A gente sempre fala, o membro do Conselho, que ele é atuante, que ele é participante, que ele sabe todas as decisões que estão sendo tomadas no condomínio, que ele participa das decisões, ele não precisa da auditoria. Salvo, né, seja identificada alguma não conformidade, alguma situação que realmente levante uma suspeita grave e aí solicita uma auditoria externa. Então, quem pode pedir auditoria externa é o membro do conselho. Então, o membro do conselho identificou alguma coisa, tem uma evidência ali, ele pode levantar a mão e pode fazer a solicitação dessa auditoria externa. Tá? E quais são os riscos, né, que um membro do conselho pode ter? Por conta da negligência, né, ele pode muito bem ser acionado na justiça para poder ressarcir o condomínio de alguns custos, despesas que o condomínio teve por uma ação, por uma negligência por parte do membro do conselho. Então, aqui a gente vê que ser membro do conselho, na hora da eleição, você lá levantar a mão e falar que você quer ser membro do conselho e se candidatar, tem responsabilidades. Então, não ache que eu vou lá só porque eu quero ser oposição, eu quero pegar no pé do síndico, ou porque eu não tenho nada que fazer aqui em casa, quero passar alguma coisa para passar meu tempo. Eu sempre falo, quer ser membro do conselho? Venha, são sempre muito bem-vindos, porque às vezes, por omissão dos bons, os maus é que estão dominando, né? Mas se você vai vir para ser membro do conselho, que venha com vontade, que venha com garra, que venha para realmente auxiliar, lembrando lá dos 3 pilares lá do membro do conselho. Então, só para a gente poder distinguir aqui, separar quem é quem dentro desse pacote todo aqui, né? O síndico, ele é o gestor executivo do condomínio. É ele quem toma as decisões, é ele quem executa e administra, é ele quem responde pelas as decisões administrativas. Mas o conselho, né, ali dentro do papel do fiscalizador, ele analisa, ele verifica, ele recomenda e faz alertas. Agora, vamos lá, né? Como é que um membro do conselho consegue fazer recomendações, consegue fazer alerta, se ele só leva lá, demora 3, 4 meses para poder pegar a pasta? Nós estamos agora no mês fechando o mês de fevereiro. Aí o membro do conselho está pegando a pasta lá de outubro, novembro, como é que ele vai conseguir tomar uma ação de alguma coisa? Né? Se houve alguma situação realmente de alerta, lá em novembro, dezembro, já passou, né? Já foi o time, né? Então, tem que ficar atento a essas questões, né? O papel de cada um, né? O membro do conselho, ele responde pela fiscalização.
Então, se alguém do condomínio fizer um questionamento, o membro do conselho, ele tem autoridade para poder responder, e ele deve responder, né? Lembrando que quem elegeu o membro do conselho, o conselheiro fiscal, foi o condomínio. Então, o condomínio, né, qualquer condomínio que tiver alguma dúvida, ele pode sim ir lá e pesquisar e levantar informações junto ao membro do conselho. É lógico que o síndico, ele acaba ficando muito na linha de frente, certo? Ele estando na linha de frente, ele acaba sendo muito mais solicitado. Mas o membro do conselho, quando solicitado, ele tem também que atender, tá? Vamos lá, né? E aí, fala-se muito das pastas, né? O que tem que ser olhado numa pasta? Qual que é a necessidade? O que tem que ser verificado? Quais são os pontos de maior atenção que o membro do conselho, na hora que está analisando as pastas? Hoje a gente fala as pastas, mas é o PDF, né? Que hoje, muitas das vezes, é no digital. Gente, é simples, não é nada complexo. Qual que é a referência que o condomínio tem? Onde que está registrado ali todas as informações? É no balancete. Então, você vai pegar o balancete do condomínio, e aí dentro do balancete do condomínio, você vai ver quais são os indicadores de despesas que o condomínio tem. Conta de energia elétrica. Tem o comprovante da conta de energia elétrica da CPFL? Tem. Qual foi o valor? O valor foi R$ 3.550. Tá. Quanto que foi lançado na conta? Tá lançado isso no extrato, na conta bancária do condomínio? Tá. Qual é o valor? 3.550. Ok, confere, vai para o próximo. Tá? Comprovante de despesas. Com o que o condomínio está gastando? Esse mês gastou R$ 500 com sacos de lixo. Tá, mas por que esse mês gastou R$ 500? Tem algum parâmetro? Quanto que gastava nos meses anteriores? Isso é importante. O membro do conselho, ele tem que ter essa noção, essa percepção, para saber, está gastando mais, está gastando menos, se gastou mais, o que aconteceu, e até mesmo se gastou menos. Às vezes, pode ser alguma despesa que não foi lançada, ou alguma despesa que o fornecedor não apresentou a fatura para o condomínio fazer o pagamento. Então, o membro do conselho, ele auxilia nisso aí também, tá? Outra coisa, o doutor Rodrigo, ele está aqui, ele pode me dar até mais respaldo nisso daqui. Gente, hoje, dos processos trabalhistas que chegam na esfera judicial, 80% deles contém, dentro dos processos, 80% deles tem alguma solicitação sobre erros na folha de pagamento. Somos todos humanos, podemos cometer erros. Então, é importante o membro do conselho estar lá, dentro da pasta, verificar as folhas de pagamento, seja de funcionário, seja de terceirizado, está sendo contabilizado todos os benefícios, horas extras, até mesmo se não está tendo hora extra de mais ou hora extra de menos, ou muitas faltas dos funcionários, dentro da folha de pagamento vocês conseguem verificar isso aí, né? Uma outra coisa que é muitas das vezes negligenciada pelo membro do conselho, os contratos. Na fase de negociação com os fornecedores, os membros do conselho têm que ser ativos e participantes. Por quê? Quando chegar o contrato para ser feita a assinatura, ser uma decisão em conjunto, né? Não deixa só na mão do síndico, mas o conselho atuar junto. E não é junto para atrapalhar, não, essa empresa é muito boa, eu não quero que o síndico vai... Gente, é em prol do coletivo. Se vai fazer bem para o coletivo, vamos lá. Não vai fazer bem para o coletivo. Vamos sentar e vamos discutir. Eu não entendo muito sobre isso. Peça ajuda, levanta a mão para que vocês possam ter informação. Tá? Então, quando a gente vê aqui, né, a atuação síndico e conselheiro é como se fosse um quebra-cabeça. E os dois têm que ter encaixe, né? Tem que trabalhar juntos, né? E o membro do conselho, ele tem que verificar as atas das assembleias. O que foi definido na última assembleia? É o que o síndico está seguindo? É o que está sendo o que foi proposto, o que foi aprovado na assembleia? É o que está acontecendo? O membro do conselho, ele tem que verificar isso aí, né? As propostas de manutenção e reforma que precisa, né? Todo condomínio é dinâmico. Gente, a lei da gravidade está aí, a chuva está aí, então tudo vai deteriorando com o tempo. E
o membro do conselho está sendo participativo, está sendo atuante nisso daí para entender quais são as demandas, o que está acontecendo, aquilo que está sendo contratado pelo síndico, né, pelo condomínio, é realmente coerente, faz sentido, né? Aí vão lá, aquilo que foi contratado, tem recibo, tem comprovante, faz sentido aquilo ali que foi contratado para o condomínio, né, ou antes da contratação, os orçamentos, né, tem um comparativo, a gente tem lá, né, que tem que ter sempre 3 orçamentos, não necessariamente tem que pegar o orçamento de menor valor, às vezes o orçamento de menor valor é uma empresa que não vai atender às necessidades do condomínio naquilo que o condomínio precisa, mas tem que ter uma justificativa. O membro do conselho, ele sabe todas as justificativas que tem em cima de todos os orçamentos, né? Está sendo comparado, a gente costuma usar a expressão, né? Banana com banana, maçã com maçã, né? Quando eu dou um exemplo aqui, né? Mão de obra terceirizada. Os orçamentos que foram recebidos, eles têm o mesmo escopo? Porque às vezes uma empresa orçou um escopo muito maior e realmente o preço dela vai ficar maior. Mas se fosse no escopo real, será que essa empresa não teria um preço mais competitivo? Entende? Então, o papel do membro do conselho, volto a dizer aqui, não é só ficar lá olhando o PDF ou as pastas e procurando aonde teve falha, onde teve erro, com despesa que não foi apontada. Esse é um papel? Mas não é só isso, vai muito além disso, tá? E aí, vamos lá, né? Um ponto que muita gente pergunta, muita gente questiona, tá? Mas e as fraudes? Como que o membro do conselho, já que é um papel dele, né, na questão da fiscalização, como atuar e prevenir a questão das fraudes na gestão de custo dentro do condomínio? Gente, quando a gente fala de fraudes, vocês, melhores do que eu, todo dia a gente escuta na internet, nas redes sociais, alguma modalidade nova de fraude. Todo dia tem coisa nova. Mas tem coisas que se repetem. Então, e é importante a gente estar atento nisso. Os padrões que se repetem antes de vir uma fraude nova. Então, seja síndico novo, seja síndico velho, às vezes nem é o síndico, às vezes a própria empresa de mão de obra que vocês contratam lá, ou um fornecedor, ele está fraudando o condomínio. E como é que a gente consegue trabalhar isso daí e ter a prevenção? Primeira coisa, falta de transparência por parte de quem quer que seja, já acende alerta em vocês. Eu pedi um descritivo do orçamento, não mandaram. Eu pedi um detalhamento de horas da empresa de mão de obra terceirizada para saber as horas extras estão condizentes ou não. Não mandou. Então, sempre quando tem falta de transparência, então já acende o alerta para vocês, né? Desvios de recursos. No contrato lá consta que tem 6 pessoas na limpeza do condomínio, mas só vê 5. Opa, pode ser um desvio. Mas e aí? Onde está tendo esse desvio? É por parte da empresa? É dentro do condomínio? O que está acontecendo? Mas são coisas que normalmente se repetem. Entra condomínio, sai condomínio. Quando é questão de fraude, são cartas marcadas, vamos falar assim, né? Inconsistências. Eu tenho um fornecedor lá que ele presta serviço e oscila muito, uma hora está muito caro, outra hora está muito barato, às vezes estava nem sabendo que deu um problema lá de entupimento e aparece no balancete lá uma despesa com desentupimento. Será que isso faz sentido? Será que isso aconteceu mesmo? Né? Por isso que eu volto a dizer, o membro do conselho ele tem que ser atuante, ele tem que ser participativo no condomínio. Ele não pode chegar lá 2 semanas antes da Assembleia de Prestação de Contas, ficar feito um louco, desesperado, correndo, olhando as pastas para poder aprovar as contas. Vai aprovar o quê? Se aconteceu alguma coisa já há 10 meses atrás, você acha que vai conseguir puxar as imagens das câmeras para poder ver o que foi que aconteceu? Não vai. Vai dar muito trabalho. Então, por isso que é importante fazer esse acompanhamento mensal. As pastas, elas já são liberadas mensalmente, para quê? Para que possa ser acompanhado, ser verificado de forma mensal, né? Um outro ponto, superfaturamento. O membro do conselho, ele não tem que saber todas as coisas, mas tem que ter uma noção, né? Foi contratado recarga de extintores. Mas esse ano gastou muito mais do que o ano anterior. Eu estou achando que o meu condomínio está muito alto. O membro do conselho, ele pode pedir os orçamentos, verificar se aqueles orçamentos realmente são válidos ou não, pedir orçamento para outras empresas, né? Isso até ajuda o síndico.
Às vezes o síndico, ele está sempre com aquelas mesmas 3, 4 empresas ali, porque, gente, vamos lá, o síndico, ele tem vida também, o síndico, ele tem outros afazeres. Às vezes, para ele está mais cômodo fazer com aqueles 3, 4 fornecedores que ele já costuma ter o orçamento em mãos. Às vezes tem uma outra opção que é melhor. Então, tudo que vier para agregar, lembra, para melhorar para o coletivo, o membro do conselho, ele deve fazer, deve executar, né? Uma outra coisa, fornecedores fantasmas, empresas que não existem, aparece lá notas de serviço que, puxa, mas isso aqui aconteceu no condomínio? Não sei, entende? Fiquem atentos. Isso aqui são alguns caminhos aqui, né? Algumas cartas bem marcadas aqui na questão de fraude dentro do mundo condominial. E agora, e quando se trata de uma má gestão? Lembrando que a gestão executiva é responsabilidade do síndico, mas o conselheiro, ele pode ajudar. Às vezes o síndico não passa pelo corredor ou não usa o elevador que está precisando de uma manutenção ou uma jardinagem que precisa ser feita, o síndico não tem aquela visão. Eu atuei muito num condomínio uma vez que a síndica, ela era engenheira civil. Então, tudo para ela se resolvia com obra. Era tijolo, ferro e cimento. Mas, às vezes, não era tijolo, ferro e cimento. Às vezes, era um vaso de flor, alguma coisa que resolvia. Então, volto a dizer, gente, o membro do conselho, quando ele é atuante, é mais uma cabeça trabalhando junto, para ajudar, para cooperar e trabalhar junto com o síndico. E, vamos lá, né, falando de sinais, né, de uma gestão que precisa de melhorias, né? Dentro do condomínio, como é que está a questão da manutenção dos elevadores? A gente sabe que tem uma legislação, tem normas a serem seguidas quanto a isso. Mas quando a gente vai, por exemplo, para a questão de bombas, né, sistema de esgoto, sistema de água, como é que está isso dentro do condomínio? Estão olhando? Está um dia? Porque, gente, manutenção é uma coisa terrível. Às vezes você fala assim, não, eu vou ficar 1 ano sem mexer com isso. 1 ano depois, aquilo que você economizou na manutenção preventiva, você vai gastar 10, 15 vezes mais na manutenção corretiva. Então, às vezes não, é sempre importante estar de olho, estar vendo o que está acontecendo, né? A questão da fachada. Não deixar esperar 15 anos para poder pintar um condomínio. Aí você não vai ter que pintar, você vai ter que refazer toda a fachada, né? Se o processo de pintura hoje aí é de 5 a 8 anos, então, começou a dar 4 anos, já começa a avaliar, ver quais são as empresas. O membro do conselho, ele pode já sugerir isso para o síndico. Já vamos pedir um orçamento aqui para a gente ver quanto que vai custar para pintar a fachada toda do prédio. E aí, né, se tratando de uma questão de prevenção, qual o checklist? Quais são os principais pontos aqui que a gente precisa seguir e garantir que não está tendo fraude dentro do condomínio? 3 passos simples. Qual o nível de competitividade do fornecedor que está atuando dentro do condomínio? Tem um nível legal? É uma empresa boa? Ela presta um bom serviço? Tem um preço bacana em relação ao mercado? Outro ponto, a legitimidade. Esse fornecedor, ele está coerente? Ele pode prestar esse tipo de serviço que está sendo prestado? Né? O preço dele está coerente com o que o mercado pratica? Então, fique atento a esses 3 pontos, que com isso daqui vocês conseguem, vamos falar assim, filtrar 80% das possibilidades de fraude que possa ter. Tá? Mas, gente, existe fraude? Existe. Existe sim, não vou falar que não existe. Mas muitas das vezes a fraude existe porque o síndico, ele está sozinho. Se o membro do conselho está junto, não vai acontecer a fraude. Então, por isso que eu disse lá no começo, né? Não adianta vocês quererem pegar uma pasta de 3, 4, 5 meses atrás e agora ir lá para cima do síndico e começar a questionar alguma coisa. Atuem antes mesmo das despesas chegarem na pasta. Por quê? É o melhor caminho que tem para vocês terem conhecimento e filtrar qualquer tipo de irregularidade que possa acontecer. Tá? Limites, né? Até onde o membro do conselho pode ir? Se a gente diz que o gestor, executor, é o síndico, então o membro do conselho, ele não pode, por exemplo, tomar decisões administrativas sozinhos. Né? Ele não pode falar, demite esse funcionário, contrata aquele outro. Não, essa é uma responsabilidade que compete ao síndico. Eu sempre falo, um síndico que ele trabalha bem, ele não vai tomar essa decisão sozinho. Né? Uma decisão de desligar alguém ou fazer uma contratação, ele vai envolver o conselho.
Mas o conselho também não pode tomar uma decisão dessa sozinho, né? Não está na competência do membro do conselho fazer isso. Questão de movimentação de contas. O membro do conselho, ele tem acesso aos extratos, mas ele não pode fazer pagamento, ele não pode autorizar, sentar para fazer uma negociação sozinho e definir, ó, você que vai ser o fornecedor. Não, o membro do conselho não tem esse poder, tá? E aí, como eu disse aqui também, né, a parte de gestão de pessoas, né? Isso não cabe ao membro do conselho. E quando chamar ajuda externa, né? Que aí é o que a gente falou lá no começo, lá sobre uma auditoria externa. Gente, qual é o momento de chamar uma auditoria externa? Quando houver suspeita de fraude. Quando as contas não estiverem fechando, né? No momento de uma transição, tem condomínios muito grandes, condomínios de alto padrão que movimenta coisas de milhões por mês. Sempre numa transição, eles acabam fazendo a contratação de uma auditoria. Para quê? Para ter certeza de que aquela gestão que está saindo fez um processo correto e a gestão que vai assumir não vai fazer nenhum movimento que possa prejudicar o coletivo. Tá? E lembrando, né, não é qualquer coisa que você vai sair chamando uma auditoria. Então, procure ver, né, qual que é a situação, né, qual que é a ação que pode ser tomada e qual que é o resultado que isso pode trazer. Porque, às vezes, foi uma má compreensão por parte do conselheiro de algum ponto, e aí levanta, faz aquele barulho todo, e aí o condomínio vai e gasta recurso com uma auditoria, e não é barato, tá? Fazer uma auditoria das pastas de uma gestão inteira, que seriam 24 pastas com uma gestão de 2 anos, não é barato. Principalmente a hora que você for colocar lá todos os custos de um auditor júnior, auditor sênior, laudo, e isso não é barato. E às vezes vai fazer uma auditoria para não identificar nada. Então, por isso que eu falo, sempre tenha em mente qual que é o resultado que isso vai trazer. Isso vai ajudar o condomínio ou isso é só barulho que está sendo feito? Então, fique bem atento a esses detalhes. Tá? E a parceria, né, entre o síndico e o conselho, gente, é uma parceria que ela é crítica e ela tem que ser muito bem trabalhada. Né? O síndico apresenta as propostas, o membro do conselho, ele vai lá e valida. Né? Eu sempre gosto de usar o exemplo das empresas de mão de obra terceirizada, porque o condomínio que tem a mão de obra terceirizada, ela vai representar pelo menos 60%, 70% da despesa ordinária do condomínio. Se a gente está falando de uma despesa dessa 60%, 70%, ela é relevante. Né? Então, e ela é tão relevante que se colocar uma empresa que os funcionários não atendem bem, são funcionários que têm um baixo nível de instrução, isso vai pesar no dia a dia do condomínio. Então, tem que ser um trabalho feito em parceria. Um trabalho tem que ser feito com o síndico e os membros do conselho. Né? As decisões, as discussões, tomem isso em conjunto. Para quê? Para que, juntamente, todos possam avaliar os riscos. Às vezes, o membro do conselho ele tem uma visão diferente do síndico, ou o síndico tem uma visão diferente, que, quando juntas, elas se agregam e aí conseguem tomar uma forma para tomar uma decisão em conjunto. E falando na decisão em conjunto, a assinatura, né? Contratos grandes, sempre coloque lá a assinatura em conjunto, né? O síndico e coloque 1 ou 2 membros do conselho como testemunha. Para quê? Para mostrar que foi uma negociação, um acerto, né? uma contratação que foi combinada, inclusive, com os membros do conselho. Né? E aí, né, no relatório anual, quando chegar o momento, né, da prestação de conta, você já tem um resumo, já sabe tudo o que aconteceu ao longo do ano, não vai ser pego de surpresa, consegue dar um parecer sobre a gestão, um parecer sobre aquele período de uma forma um pouco mais concreta, com mais dados, né, consegue passar mais segurança para o condômino, porque lembrando, vocês estão lá representando os condôminos que votaram em vocês. Né? E aí consegue fazer as recomendações, as alertas, para quê? Para que seja conduzida para aprovação. Gente, a gestão, ela tem que sempre ser pensada e direcionada para aprovação. Nenhum síndico deve fazer uma gestão, ou até membro do conselho, pensando em fazer uma gestão para que tenha aprovado com ressalvo, ou até mesmo reprovado. O síndico tem que trabalhar para aprovação, e o membro do conselho tem que ter isso em mente. Aí, voltando a dizer, né? Como é que o membro do conselho vai conseguir trabalhar para a aprovação de contas se ele parou para analisar as contas de um ano inteiro, 2 semanas antes? Né? Fica complicado. Então, o último ponto que eu queria falar com vocês aqui
é sobre a questão da transmissão de cargo, né? Quando o membro do conselho vai sair porque foi eleito um novo membro, ou aquele membro não quer mais, e vai fazer uma transição para uma nova chapa que já foi eleita, gente, faça isso de forma transparente, né? Até coloquei aqui uma auditoria de transição, mas às vezes não precisa de uma auditoria, mas um diálogo, né? Lembra da transparência, passar as informações, olha, esses contratos já foram assinados, vence em tal data, a data para renovação é essa, tem esse ponto que nós levantamos ao longo da execução desse contrato, ó, esse ponto de manutenção ele é mais sensível, precisa ser tratado. Então, trabalhem a transição, para não ser uma coisa assim. Eu já vi casos, gente, de condomínio, que saiu uma chapa que estava no conselho, síndico e todo mundo, nem a senha do e-mail do condomínio eles passaram. O pessoal que chegou lá não conseguia fazer nada. Até a senha do cartão do banco, a senha de acesso ao banco, dando trabalho para conseguir. Gente, faça um processo transparente, honesto, né, para que a próxima gestão consiga fazer um trabalho legal, um trabalho bacana, dar continuidade. Ah, mas eu não gosto deles. Tudo bem, foram eleitos. Se eles foram eleitos, eles têm o direito. É eles que devem dar continuidade nesse trabalho a partir de agora. Né? É fazer um trabalho de documentar, registrar e treinar quem vai vir depois. Então, concluindo, né? Transparência é confiança. Quanto mais transparente vocês forem, mais confiança vocês vão passarem. Né? É muito comum dentro do mundo condominial, a pessoa entra como membro do conselho, gosta, e aí, numa próxima eleição ou na eleição subsequente, entra como candidato a síndico. Então, se tem essa intenção, se tem essa ambição de ser síndico do condomínio, aí mais importante ainda é fazer um papel de conselheiro com transparência. Tá? E aí, volta aos pilares, né? Fiscalizar, auxiliar e proteger. E aí aqui eu complemento com mais um, que é cooperar. Cooperem, trabalhem juntos, né? É trabalhar em parceria, não é trabalhar de forma isolada ou de forma só, não, eu estou fazendo isso aqui, eu quero mais é que ele se dê mal. Não, lembre, a gente trabalha em prol do coletivo, em prol de todos. Ok? Gente, isso aqui é o que tinha para falar para vocês. Aí eu quero saber aqui, né, se tem algumas perguntas ou se o Dr. Rodrigo já quer engatar aqui na parte dele aqui e a gente já dá continuidade. Malu? Mário, só antes de passar para o Dr. Rodrigo, eu estava acompanhando o chat aqui, o pessoal está elogiando, gostei, alguns se identificaram com alguns cases aí que você colocou, infelizmente já passei por isso, e você tocou num assunto muito importante que são as cotações, aí, as propostas, isso é muito importante. E nós estamos aqui, não sei se todos sabem, mas a Verde, né, do nosso diretor, ele é da área de TI. Então, o Renato está desenvolvendo uma plataforma, uma ferramenta para cotações, né, para você receber propostas. Porque a gente vai... O doutor Rodrigo vê muito isso em assembleia. Leva uma proposta para uma determinada obra, são 3 propostas, uma diferente da outra. A gente viu no condomínio há pouco tempo, assim, um tinha que colocar 3 valas para fazer uma obra de encanamento, o outro era uma só. Não aprovaram, porque os condôminos pensaram, gente, não tem que estar laranja com laranja. Então, nós estamos desenvolvendo aí essa plataforma, ela está quase pronta. Em maio, nós vamos lançá-la no nosso almoço de negócios com os síndicos. Os síndicos aqui depois podem me chamar aí no WhatsApp para receber o link, para começar a se inscrever. É um dia inteiro de evento, de apresentação de fornecedores, e essa plataforma a gente vai lançar em maio, mas nós vamos convidar alguns síndicos nossos já para ir fazendo, para pilotar, e é uma plataforma maravilhosa aí que te auxilia e te ajuda a levar as propostas para aprovação na Assembleia. Tá bom? Então, isso é legal porque vem bem dentro da linha da transparência, né? Exatamente. Eu preciso fazer a contratação de uma empresa que faz pintura de fachada. Você coloca lá qual que é a área total da pintura que precisa, qual é o material que vai ter que ser utilizado, a altura, os parâmetros que precisa para uma cotação. E coloca lá. E aí todo mundo entra na plataforma, lança os seus valores e no dia certo abre todas as propostas, né, na frente do conselho e tudo. E a partir dali já define quem são os vencedores.
Um processo transparente. E a plataforma te orienta. Pegando o teu exemplo de pintura, ela vai colocar, mas a tinta é tinta a óleo, é tinta para externo, é tinta para... Ela prepara a proposta, ou seja, você não vai gerar nenhuma dúvida dos condôminos para aprovar. As informações estão todas lá. É quase que um laudo a proposta da obra. Então é muito legal, e aí a gente está assim, bem ansioso para lançar, os síndicos vão adorar, e nós já vamos pegar alguns síndicos aí para pilotar, e até maio a gente faz o lançamento definitivo aí. Legal. Mário, muito obrigada. Você começou dizendo que tempo é valioso, é importante, tem até um slogan, time is money, e é verdade. Isso. O tempo da gente vale dinheiro, vale ouro, né? A gente vê bem isso no tempo que a gente pode ter com a nossa família, no nosso trabalho, de prestar um trabalho, fazer um trabalho voluntário, é sempre tempo que a gente precisa. Então, muito obrigada pelo seu tempo aqui. Você fica aí, não vai embora, que nós vamos ver perguntas daqui a pouco, e eu tenho certeza que o pessoal tem dúvidas aí, vão querer passar algumas experiências, inclusive. Vamos passar agora para o nosso olhar jurídico. Aquele que, a hora que a coisa pega fogo mesmo, o que a gente faz? Chama o jurídico. Sempre, né? Doutor Rodrigo. Que pode ajudar ou pode atrapalhar, né, gente? Bom, vamos lá. Depois da apresentação do Mário, que eu acho que nem eu falei, eu acho que era o ponto mais importante de hoje. Por quê? Porque são as maiores dúvidas que as pessoas têm com relação a como analisar o que é importante ver, o que não é importante ver, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos falar um pouquinho, só relembrar algumas coisinhas que o Mário passou, tá? Que é a importância e a responsabilidade do conselho. Eu estava olhando no chat também algumas perguntas, tá? E tudo vem de encontro com o que o Mário falou, tá? Que é a responsabilidade do conselho. Sem esquecer que, gente, o CPF que responde pelo condomínio é do síndico. Então, assim, a decisão final, quem vai bater o martelo vai ser o síndico, tá? Nós tivemos algumas mudanças muito grandes nessa questão de condomínio nos últimos 20, 24 anos e devemos ter algumas mudanças nos próximos anos, tá? O Código Civil está mudando agora, vai vir tópicos específicos sobre condomínios, tá? Então é sempre bom a gente entender isso e sempre bom ter o auxílio de uma boa administradora e de um jurídico que dê o respaldo para vocês, tá? Então, qual que é a importância e a responsabilidade do conselho? Além de tudo que o Mário falou, é importante a gente sempre ter que nós temos dois tipos de conselho, tá? O conselho fiscal e o conselho consultivo, tá? O conselho fiscal, ele vem no artigo 1356 do Código Civil, que ele fala que o condomínio pode ter um conselho fiscal. Não é obrigatório que o condomínio tenha um conselho. Ele pode ter um conselho. E esse conselho é composto do quê? De até 3 membros. Os mandados é até 2 anos. Por isso que a gente vê hoje em dia muitos condomínios que fazem eleição para síndico de 1 ano ou até 2, tá? O conselho da mesma forma, é até 2 anos, tá? E o conselho consultivo? A gente ainda pega bastante conselho consultivo quando a gente pega convenções mais antigas, porque quando vem o Código de 2002, ele tirou a figura obrigatória do conselho consultivo, mas ele se mantém na Lei 4.591 de 64, no artigo 23, tá? Que o conselho consultivo ele tem algumas funções diferentes da do conselho fiscal, tá? Que entra naquilo que o Mário falou, de auxiliar o síndico. O conselho fiscal, artigo 1356, que fala, poderá haver no condomínio um conselho fiscal composto de 3 membros, eleitos pela Assembleia por prazo não superior a 2 anos, tá? E o que fala do conselho consultivo, artigo 23, será eleito na forma prevista na convenção um conselho consultivo constituído de 3 condôminos com mandatos que não poderão exceder 2 anos. Parágrafo único, funcionar o conselho como órgão consultivo do síndico para assessorar na solução dos problemas que digam respeito ao condomínio, podendo a convenção definir suas atribuições. A gente pega algumas convenções antigas, a figura do conselho, e não se fala nem consultivo nem fiscal, apenas conselho, e que eles têm poderes para demitir, tá? Isso hoje em dia não pode. Isso é uma função de gestão, é uma função do síndico, que nem o Mário falou. E a responsabilidade do conselho fiscal? O Mário passou e ela é muito importante. Por quê?
o Conselho Fiscal ele tem a obrigação, tá? E eu vi em algumas perguntas, mas é muita responsabilidade? É uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade necessária quando a gente fala que a gente está observando o que é nosso, tá? Que é observar as pastas, observar as notas, observar os pagamentos, tá? E sim, a jurisprudência hoje, ele responsabiliza os conselheiros. Mas não é assim, vou responsabilizar o conselheiro porque aconteceu alguma coisa. Não. O STJ, ele fala, em 26/6/23, entendimento que o condômino, isoladamente, não tem legitimidade para ajuizar uma ação pedindo contas, tá? Isso é do condomínio, tá? Você só vai responder alguma coisa, o conselho, o síndico, após essa ação, que é uma ação de prestar contas, que é uma ação que você verifica o que está acontecendo. Mas, gente, a responsabilidade do conselho não é por tudo, é por negligência. Ou seja, o conselheiro tem a obrigação de analisar as pastas. Ele não é técnico para isso, mas ele tem a obrigação de olhar. A gente pega várias vezes em vários condomínios pastas que não foram assinadas pelo conselho, pastas que o conselho não viu, pastas que o conselho deixa para assinar uma semana antes da assembleia, ou no próprio dia da assembleia. Então aí a gente traz vários problemas. Eu trouxe aqui essa jurisprudência do STJ, tá? Que fala dessa responsabilidade, tá? E também a questão dos tribunais estaduais, que responsabiliza solidariamente ou subsidiariamente os membros do conselho, tá? Quando eles aprovaram ou não impugnaram contas com irregularidades evidentes, tá? Gente, irregularidades evidentes, tá? Ou seja, tem que ser uma coisa muito clara. Foram coniventes com desvios, ou seja, sabiam, deixaram passar ou até participaram, ou se emitiram diante de sinais claros de mau exercício administrativo, tá? Ou seja, o conselho, ele responde de forma solidária ou subsidiária. Só que, de que forma? Desde que ele tenha agido, ou se omitindo, ou participando, ou fechando o olho, tá? O Mário falou uma coisa muito importante, que é a respeito de quando a gente vai fazer a contratação. E isso tinha uma perguntinha no chat. Quando o condomínio vai fazer uma contratação, é importantíssimo que a gente solicite as CNDs do condomínio, todas as CNDs, e que a gente verifique a solvência, como que essas empresas estão, se elas têm muitos processos, como estão esses processos, qual o capital social da empresa. Vou pegar uma empresa que faz obra de 1 milhão, mas o capital social dela é de R$1.000. A empresa mudou de dono toda hora, era uma empresa que fazia uma coisa, mudou o KNAI dela, a destinação, mas tem um capital social de R$1.000. É um sinal de que essa empresa pode não ser tão solvente quanto você imagina. Vou fazer uma contratação de empresa para uma obra específica. Vamos pedir seguro, vamos pedir um seguro-obra. Não é caro e é necessário, porque essa empresa pode, no transcorrer da sua obra, ter um problema. Então, por isso que é importante o quê? A análise. E uma análise prévia. Como a Malu falou, a gente pega muito em assembleia várias propostas, e propostas diferentes. Isso acaba trazendo o quê? Uma insegurança quando a gente vai analisar. Isso que é importante. Isso que é importante a participação de todos, tá? Eu trouxe aqui 2 jurisprudênciazinhas que falam, claro, sobre a responsabilidade do conselho. Conselho que aprova contas sem a devida verificação, que contribui para o prejuízo do condomínio, e a negligência do Conselho Fiscal em examinar as contas do síndico. Ou seja, essa segunda é o que a gente mais vê, livros sendo assinados no dia da Assembleia ou livros sem assinatura. O conselheiro tem o dever de, se pegou alguma coisa e não concorda, fazer a ressalva, solicitar a regularização. Tá? Às vezes tem coisas que não são importantes, que não vão trazer problema, mas é importante que sejam analisadas, são importantes que sejam pontuadas, tá? Independente do grau de situação que elas tenham. Tá? E é aqui eu falo, eles respondem pela negligência nas análises e nos pareceres, tá? O Conselho Fiscal, ele tem a função de auxiliar o síndico analisando as contas e trazendo alguns questionamentos, tentando auxiliar. O que a gente mais vê hoje em dia, infelizmente, são conselhos que brigam com o síndico. É aquela disputa por poder em alguns momentos. E não é.
é que nem o Mário falou, é parceria, é trabalhar em conjunto, é às vezes auxiliar, dando um conselho, fazendo uma observação que às vezes passa batido. O síndico tem muitas atribuições. Às vezes trazer um orçamento diferente. Tá? Essas são atribuições muito importantes na fiscalização do conselho, tá, gente? Quando a gente fala de uma questão de condomínio, a gente tem que entender que nem a gente começou falando, o condomínio, hoje em dia, ele tem que ser entendido como uma empresa, que o lucro, ela não gera lucro monetário pro condomínio, ela gera o quê? Uma valorização dos apartamentos, um bem-estar para o morador. Então, é dessa forma que a gente tem que entender o condomínio. Então, é muito importante que nós tenhamos o senso de responsabilidade de que as pastas, elas devem ser analisadas, as pastas, elas devem ser questionadas, e tudo que é feito, as contratações, os pagamentos, eles devem estar constando nas pastas. Tá? Contratações, deve ser solicitado todas as CNDs. Empresas que já prestam serviços para o condomínio, isso foi uma observação que o Mário falou que é muito pertinente, e a gente tem visto grande aumento de reclamações trabalhistas, e reclamações trabalhistas de terceirizadas, que o problema é, a empresa ela é solvente, tá legal, mas um mês ela pagou atrasado o salário, no outro mês ela não pagou o fundo de garantia. Esses são sinais de que alguma coisa não está legal. E o conselho, a administradora e o jurídico, eles têm como ver isso daí. Todo mês acompanhando o envio dos documentos. É algo que tem que ser acompanhado por todos da gestão do condomínio, que tem que trabalhar todos juntos nesse sentido. Bom, gente, eu acho que é isso que eu ia apresentar só para complementar a parte do Mário, que a parte do Mário foi muito robusta, e a parte importante, que é a parte que eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade, que é entender como olhar uma pasta, que item eu devo observar. Então é isso. Malu? Muito obrigada, doutor Rodrigo. É sempre bom a gente contar aí com as orientações de quem sabe, de quem está no mercado. Nós temos alguns questionamentos aqui, eu vou ler aqui para vocês. Aí, Mário, doutor Rodrigo, vejam aí quem quer responder. A primeira questão aqui é do Marcelo. Não seria muita responsabilidade para um conselheiro? Não seria o caso o condomínio contratar uma auditoria mensal independente? O conselheiro terá formação para verificar tudo o que está sendo passado? Quem gostaria de responder? Mário, tá sem som. Seu microfone está fechado. Opa, está me ouvindo agora? Sim. A atribuição que é do conselho é do conselho. Está lá dentro da própria legislação. Então, não tem como fugir disso daí. Uma auditoria externa ajuda? Sim, ajuda. Mas ela não vai tirar a atribuição que é de responsabilidade do conselho, né? E sobre a questão de, mas não existe muito conhecimento por parte dos membros do conselho, por isso que é importante ter um conselho bem heterogêneo, né? Coloca lá um advogado, médico, engenheiro, administrador, pessoas que de diversas áreas e todos se complementam nesse sentido, tá? Mas fazer a análise das contas em si do condomínio, gente, isso não é difícil, né? A gente faz isso na nossa vida, né? Quando você faz uma compra no supermercado, eu sei que muita gente não fica olhando, mas não é o certo você ir lá e olhar, puxa, tá parecendo aqui que eu peguei 15 caixas de leite, mas na caixa só vem 12, como é que eu peguei 15? Entende? Esse tipo de verificação que tem que ser feito. Olhar na conta bancária, vocês não fazem, não olham a sua conta bancária para ver, puxa, mas essa despesa eu não conheço, vou ligar para o gerente, vou procurar saber o que está acontecendo, né? Então, no condomínio não é muito diferente disso. O que acontece é que é uma despesa, uma conta de uma empresa, né, que tem uma despesa alta, né, tem diversas fontes de receita e diversas despesas a serem pagas, mas é na mesma essência, na mesma ideia, tá? E assim, gente, se fizer o básico, se fizer só o básico bem feito, já está melhor do que 90%. Porque, sinceramente, pegar para olhar a pasta faltando 2 semanas para a Assembleia de Prestação de Contas não é um serviço bem feito. Agora, todo mês você vai lá, pega a pasta, folheia, analisa,
acompanha o que está acontecendo no dia a dia do condomínio, quando você pega a pasta vai ser fácil, é simples. Você vai ver, tô lembrando aqui, aquele dia veio o cara da manutenção aqui, estava arrumando aquele botãozinho lá, não sei o que deu problema. Nossa, ele cobrou esse preço. Puxa, eu tô achando que ele cobrou meio caro, hein? Deixa eu falar com o síndico. Entende? Já vai muito mais rápido do que você chegar lá um ano depois e querer lembrar de tudo e querer cobrar. Aí realmente haja coração, né? Tem que ter uma empresa de auditoria para poder dar o suporte nisso daí. Mário, eu acho que ter auditoria assim, é o melhor dos mundos, mas eu penso que analisar uma pasta, você vai olhar a nota fiscal, o comprovante de pagamento, né? Olha o extrato, pagou, foi pago na conta da empresa mesmo, está tendo um rateio extra, está aparecendo no saldo, o rateio que está sendo todo mês. Então, é o que você falou, é o básico bem feito. E assim, a pessoa começa a se familiarizar com a pasta e ela vai entendendo como é que, né? Às vezes a pessoa começa a ser conselho ali, nossa, se perde, mas ela vai entendendo que é nota fiscal, comprovante de pagamento, nota fiscal, boleto, comprovante de pagamento. Recolheu encargos, pagou na conta da empresa, não pagou em conta de outra pessoa. Exatamente. Né? Então, é assim, que nem a gente faz em casa, pega o extrato do cartão de crédito, às vezes você esconde ali do marido para ele não ver tudo que você comprou. Não, brincadeira à parte. Você pega seu extrato do cartão de crédito e você olha, comprei tudo isso, tá correto? Foram os números de parcelas corretas que eu fiz no cartão, enfim, é mais ou menos por aí, é o básico bem feito mesmo. Malu, é aquilo que a gente brinca, né? O cara crachá. E isso já responde à pergunta da Roseli também que está no chat. Se é obrigatório a nota fiscal eletrônica ser impressa. Se você quer ter uma pasta física, que vocês usam pasta física, e bater as contas, você vai ter que imprimir, porque vai ter que estar constando a pasta. E uma coisa que eu peço para todo mundo, quem está aqui, que é conselheiro, que é síndico, tudo, gente, pelo amor de Deus, façam contratos. Façam contratos. No contrato, coloque discriminado o esboço de como vai ser serviços, o que vai ser, se for pintura ou não, material utilizado, tudo. Por quê? Fica muito mais fácil acompanhar se o serviço foi prestado direito, se o valor da nota está batendo com o que foi contratado, porque quando vocês tiverem algum problema, é com base nisso que vocês vão conseguir verificar e vão conseguir tomar algumas providências. Só complementando, Roseli, a nota fiscal, a original, é aquela que ela vem por e-mail da Receita Federal, tá? Não é a que imprime, a original é a que vem da Receita. Então, nas pastas digitais, as notas vão chegando e elas são originais nas pastas digitais. Se você quiser pasta impressa, ela vai ser impressa a nota e ela vai ser a original, mas a original... Será que eu consigo me fazer entender? Não sei se o Mário quiser me ajudar. Na verdade, o documento que vem junto, o próprio nome já fala, né? Ele é um espelho da nota. Né? Ele é um espelho da nota. A nota fiscal mesmo é aquela sequência numérica, né, que a gente fala do XML, aquilo lá que é a nota fiscal. Então... É lógico que é importante que a DANF, né, o espelho da nota impresso, na hora de fazer a verificação. Agora, vamos lá, né? Tem fornecedores que não têm nota fiscal. E aí, como é que fica? Gente, pela legislação, é claro, todo prestador de serviço tem que emitir nota fiscal. Né? Mas o rapazinho ali, ele é tão bonzinho, ele presta serviço tão bom para o condomínio. Avalia caso a caso. Mas, se a gente for seguir a ferro e fogo, tem que ter nota fiscal, né? Aí eu nem estou falando para vocês aqui, eu falei na minha apresentação, mas assim, a empresa prestou um serviço de manutenção no sistema de gás. Ela está aprovada para isso. Se entrar no site da Receita Federal, com o CNPJ dela, no CNAE dela, vai estar lá que ela presta esse tipo de serviço. É um tipo de serviço que precisa de ART, ela tem um engenheiro responsável que pode emitir essa ART. Não estou entrando nesse nível de detalhe com vocês ainda, tá? Mas são coisas que, assim, quando entra no membro do conselho, até agora a gente falou fazer o básico. Aqui a gente está falando num nível um pouco mais avançado, né? Mas são coisas que depois no dia a dia, vocês vão vendo que é simples, é tranquilo, e vocês vão avançando nesses níveis, né? Para fazer uma gestão melhor. E lembrando sempre, pelo melhor do coletivo, proteger o coletivo, né? Porque se vocês contratam um serviço de uma empresa de mão de obra terceirizada, que ela não tem essa autorização, vamos falar assim, né, para atuar com mão de obra terceirizada. Lá na frente, o funcionário dela coloca ela no pau, sabe quem vai pagar as custas do processo, quem vai pagar toda a rescisão e tudo? É o condomínio, é fiel solidário. Então, fiquem bem atentos a isso. Mas isso aqui é um nível mais profundo, né?
analisar uma nota fiscal, se tem retenção de imposto ou não, foi assunto para uma próxima live. Um outro momento. Um Mas assim, treinamento. eu digo, façam o básico. Só olha o que está no balancete, o que está no extrato e o que está na pasta em relação à comprovação, né? E não espere a pasta chegar até vocês para vocês fazerem análise, para saber o que está acontecendo. Acompanhe o dia a dia do síndico, né? O síndico, ele recebe muitas demandas do condomínio. Vocês acabam ficando mais vocês ficam um pouco mais na retaguarda, né? Não são tão solicitados. Mas participem, ajudem. Vamos lá, temos muitas perguntas aqui. Despesa sem comprovação como caixinha de Natal, como discriminar? Eu não sei se a Roseli é conselheira ou síndica. Pelo amor de Deus, isso arrepia a gente. Despesa sem comprovação arrepia, Roseli. Isso não pode ter. Caixinha de Natal, ou você bota no Olerite como um abono de Natal, mas tem que ter comprovação, tá bom? Acho que isso, não sei se alguém quer falar alguma coisa, mas eu acho que já ficou bem claro aí com tudo que foi falado, né? Divulgar o comparativo dos orçamentos para o Conselho é uma boa prática de transparência? Também eu acredito que sim, o Mário já falou muito isso. Trabalhar junto, né, Mário? É um time aí que está trabalhando em prol do condomínio, né? A gente chama de corpo diretivo, conselheiros e síndicos, é para trabalhar junto, gente. Condomínio que o síndico e conselheiro são éticos, né? Tem aquela governança que a gente fala, aí compliance, governança. Quando essa gestão sai, o condomínio continua andando, os e-mails são e-mails institucionais, a conta bancária está ali, a administradora consegue orientar facilmente a nova gestão. Então, é trabalhar junto. Condomínio que síndico e conselho trabalham juntos em prol do condomínio é sucesso. É sucesso. Isso a gente pode falar sem sombra de dúvida. A Roseli também perguntou, pedir CND das empresas prestadoras bimestralmente é saudável? Eu não sei se precisa ser bimestralmente. É saudável pedir, principalmente quando você vai contratar uma empresa, o advogado que vai analisar o contrato, costuma pedir, né, doutor Rodrigo? Então é saudável pedir, não sei se precisa ser bimestralmente. Na renovação de contrato é importante também, tá? O que a gente faz muitas vezes? Assim, é aquilo que a gente falou, acompanhamento mensal dos pagamentos, está pagando os impostos em dia, está pagando os salários em dia, se está pagando as obrigações financeiras. Tem uma pergunta aqui que eu estava vendo que falou assim, como é que eu sei se está pagando os salários ou não? A empresa prestadora de serviço do condomínio, ela é obrigada a encaminhar para o condomínio cópia do Olerite, cópia do comprovante de pagamento, de salário, de fundo de garantia, dos impostos, de tudo. Ela é obrigada. Se ela não mandar, solicita, tá? A CND, ela não precisa ser bimestral, a gente pedir uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, depende se essa empresa começar a demonstrar algum tipo de problema. Mas isso é uma questão que vocês têm que sentar e conversar internamente e conversar com o jurídico de vocês e com a administradora que está fazendo a gestão. Vamos lá, pergunta da Vanilda. Ai, que saudade da Vanilda. Faz tempo que eu não a vejo. Vanilda, que bom te ver aqui. Numa assembleia de prestação de contas, geralmente é perguntado aos conselheiros se recomendam ou não a aprovação de contas. O que fazer diante de um conselheiro que alega não aprovar as contas porque não teve tempo de analisar as contas, mesmo recebendo por e-mail toda a prestação em tempo real? Eu passei por isso há pouco tempo. Eu também passei. Pessoal, a gente não aprova uma pasta quando tem indício de irregularidade. Comprovando, você está ali, não teve um pagamento, não teve um recolhimento de encargo, você consegue comprovar facilmente um desvio de dinheiro, aí você não aprova as pastas. Por que não teve tempo o conselheiro? Gente, por que ele se candidatou a conselheiro? Né? Não, e aqui mostra claramente aquilo que a gente falou, né, Mário? Aqui é a negligência, aqui é a responsabilização do conselheiro. Como que ele chega na Assembleia e fala, não vou aprovar porque eu não tive tempo de ver a pasta? Ele teve 1 ano para analisar praticamente 100% das pastas. Não tem por que ele chegar numa Assembleia e tumultuar uma Assembleia porque falar ele não tem pastas. Exatamente. Uma outra pergunta que colocaram aqui, né? Em relação à terceirizada, quais os documentos básicos que a empresa deve apresentar? Bom,
Primeiro que parte do pagamento dela já fica retido, porque o próprio condomínio já tem que repassar uma parte dos valores para a Receita Federal, né? E aquilo que é de competência de pagamento da empresa, a empresa deve enviar o comprovante de pagamento. Por quê? Porque o condomínio ele é fiel solidário. Em caso de falência da empresa, em caso da empresa não fazer o pagamento, o juiz ele vai determinar que o condomínio tem as contas bloqueadas até fazer o pagamento das verbas da verba trabalhista. Então, quais são os documentos? Lista para a gente aí, doutor. Vamos lá, gente. Os prioritários. Comprovante do salário. Olerite, comprovante de pagamento. Comprovante de pagamento de fundo de garantia. Comprovante de pagamento dos benefícios que o funcionário tem. Tipo, vale transporte, vale refeição, mandar comprovante do pagamento dos impostos da empresa, que são muito importantes também. Eu acho que esses são os básicos para a gente ver se a empresa está tendo algum problema ou não. Tá? Tem outros também que a gente pede também. Uma coisa que é importante, né, Mário, que a gente tem que ver, o enquadramento da empresa. Isso. A gente tem pego muita empresa, e agora eu vou falar um exemplo, portaria. A gente pega muita empresa de portaria que o enquadramento da empresa está errado. Ela acaba tendo um valor mais baixo, aí todo mundo cresce o olho e fala, quero essa empresa, o valor é muito mais baixo, mas é porque ela está enquadrada errada, ela paga outro tipo de imposto, e o condomínio vai ser solidário nessa situação, né, Mário? Isso, exatamente. Exatamente. Agora, a gente pode reter os pagamentos, pelo menos a gente faz isso aqui. A gente avisa a empresa, olha, está faltando documento, nós vamos te pagar. Né? A gente não tem autorização para pagar por falta de documentação enviada, enfim. Pode colocar isso em contrato, né, doutor? Isso tem que estar em contrato. Isso. A gente pega muita decisão, porque assim, gente, judiciário é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe como que vai estar o espírito do juiz naquele dia. Se tiver no contrato, tá tudo certo. Mas tem juiz que fala assim, não tem previsão nenhuma de retenção, não pode reter. Mas eu quero reter. Por isso que é importante. Tá no contrato? Retém. Notifique. E se começar a dar problema, faça uma rescisão via notificação e, se necessário, entre com uma ação de rescisão para que você resguarde o condomínio. Porque, gente, o problema não é, a gente não está falando de R$1.000, R$2.000. Aqui o valor pode ser muito alto e isso pode impactar muito no condomínio. Outra pergunta aqui interessante aqui da Adriana, né? Quando o membro do conselho não concorda com a prestação de contas e assina com ressalva, querendo que não aprovam as contas. Vamos lá. Ele não quer que aprova porque ele identificou alguma fraude, ele está fazendo o que é certo. Agora, ele não quer que aprove ou ele não concorda porque foi definido em assembleia que vai fazer a cobertura das garagens. E ele, como membro ele como condômino, ele não concorda com aquela despesa. Então eu não... Opa! Aí é questão de negligência. Lembrando que o membro do conselho, ele não está ali para defender os interesses dele. Ele está ali para defender os interesses do coletivo. A opinião dele, ele pode ter, sim. Mas o que vai sobressair sempre é o quê? A decisão da maioria. Então, por isso que eu volto a dizer, casos e casos. Um caso onde o membro do conselho, ele identificou uma fraude, é obrigação dele não aprovar. Porque se ele aprovar, ele pode ser responsabilizado por isso. Agora, não aprovar por uma vontadezinha, ou porque não concordei com alguma coisa, ou porque não queria que fizesse alguma coisa e foi feita, aí é uma situação bem diferente. Importante que a gente frise aqui uma coisa, né? A Assembleia é soberana. Mesmo que falem não, se a Assembleia quiser, ela aprova as contas. Exatamente. É isso aí. Aí agora a Eliane está perguntando como deve ser a assinatura das pastas contábeis quando não são impressas. Eu acho que a Eliane é conselheira de um condomínio que a gente administra. Pode ser por formato digital, mas isso gera um custo para o condomínio e muitas vezes o condomínio não quer ter esse custo das assinaturas digitais de todos os conselheiros. O que alguns síndicos fazem? Se reúnem mensalmente com o conselho, estão todos de acordo?
imprime a primeira folha da pasta, digitaliza, manda para a gente inclui na pasta. Ou gera-se um PDF dessa folha, manda para os conselheiros, eles assinam digitalmente só a folha, porque se for mandar a pasta inteira vai ficar muito caro, e aí também mandam e a gente insere lá na pasta. Alguns condomínios, o síndico se reúne com o conselho mensalmente, e foi o que o doutor Rodrigo falou, vai para a Assembleia, o conselho sugere a aprovação, a Assembleia delibera e segue a vida. Tá? Mas existem essas formas aí para as pastas digitais, para a assinatura das pastas digitais. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa na minha colocação aqui. Aí vai da dinâmica de cada condomínio, né? Isso. A Adriana comentou ali sobre a questão da ineficiência na gestão. Gente, realmente, uma gestão ineficiente, ela vai causar prejuízos, né? Então, por isso que é muito importante, né, a gente olhar quem está fazendo a gestão para a gente, quem nós estamos elegendo, né? E eu tenho um trabalho que eu faço uma consultoria para síndicos. Eu não faço consultoria, por enquanto, ainda para membros do conselho, né? Mas para síndico, um dos pontos que eu falo para o síndico, né, que os pilares que a gente trabalha na gestão, na carreira do síndico você está pronto para aquele condomínio? Então, às vezes o síndico, ele não está pronto ainda para aquele condomínio. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de condomínio de implantação. Às vezes o cara já é macaco velho como síndico, já está síndico 20 anos de algum condomínio. E ele acha que ele dá conta de fazer uma implantação. Gente, implantação é uma dinâmica totalmente diferente. Então, eu estou dando a dica aqui para vocês, porque quem que vocês estão elegendo como síndico do condomínio? É alguém que está capacitado, né? Aí vamos lá. Situações onde o síndico é um síndico morador. Eu não estou desmerecendo, tá? Mas é uma pessoa que o orçamento familiar dela é um orçamento de 150, às vezes 100 mil reais ano, tá? E ela vai assumir a gestão de um condomínio que o orçamento anual do condomínio é de 4 milhões, 5 milhões de reais. Essa pessoa está pronta para poder, tem capacidade para poder lidar com esse tipo de orçamento, né? O orçamento não é dela, é do condomínio. Mas num orçamento desse de 5 milhões de reais, quantos fornecedores ela vai lidar? Com quantas pessoas? Então, será que não é melhor pensar numa escadinha, né? Começa pequeno e vai subindo para estar pronto? Então, eu vejo muito assim, a questão de ter uma boa gestão, o síndico, saber se ele é capaz ou não, mas quem elege. Então, quem elege também tem essa responsabilidade. Tá? Em tudo, né? No país também. Na política também. Na política então, também. Vamos lá. É uma gestão ineficiente, foi o que a gente acabou de falar, e quando o único conselheiro fiscal não é chamado para nenhuma reunião entre síndico e conselheiros consultivos. Tem condomínio que a gente administra que tem os dois, conselheiro fiscal e consultivo. E o síndico faz 2 grupos. Ele se reúne com o consultivo para um determinado assunto e com o fiscal é diferente, né? Não sei, querem colocar? Querem acrescentar? Eu acho que o que você falou, são 2 grupos, são obrigações diferentes. O fiscal não é obrigado a participar do conselho consultivo, o síndico também não é obrigado a chamá-lo para participar, porque a função dele é outra, a função dele vai ser ver a parte financeira. Mas aí eu acho que é uma questão também de entender e conversar, porque queira ou não, eles acabam tendo uma ligação, né? Tem que ter essa sinergia no conselho, seja fiscal consultivo com o síndico. Isso. Aí do Ricardo, uma boa administradora também presta esse serviço, pois sempre está alerta para esses tipos de problemas. Não entendi, Ricardo, não sei qual o problema. Deve ser problemas na questão da verificação das pastas? Do enquadramento das empresas, né? Sim, tá. A administradora, gente, vamos lá, a administradora, ela até pode ser proativa e verificar isso, mas não é obrigação da administradora, tá? Uhum. Então, a administradora é o seguinte, o condomínio pega e manda a conta para a administradora, lança isso aqui para mim no meu balancete. Algumas administradoras lançam até o contas a pagar e o síndico vai lá e aprova no aplicativo do banco, mas não é obrigação da administradora ficar olhando, fazendo cara crachá das contas. Isso é responsabilidade do conselho, tá? Sim. A administradora, ela é um apoio para o síndico.
quem administra é o síndico. O administrador dá o apoio necessário, mas não tira a incumbência do síndico e do conselho estar fiscalizando. Exatamente. O administrador é o síndico, na verdade. Eu não sei por que chama administradora, porque o administrador é o síndico. Mas vamos lá. A Roseli não é nem síndica, nem conselheira, ela é condômina, e a administradora tem a obrigação de me fornecer o contrato de prestação de serviço. Me informaram que a LGPD impede. Não, no nosso sistema, todos os contratos estão lá disponíveis para os condôminos. É você quem vai pagar, né, o contrato. Os condôminos é que pagam. Tem todo o direito de acessar ali, de olhar todos os contratos. Eles têm que estar disponíveis. Aí toda administradora tem um bom sistema hoje em dia que pode disponibilizar na área do condômino. Sim. Roseli, só para você entender, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, realmente, ela impede a divulgação de dados. Mas aqui a gente está falando do seguinte: condomínio é uma empresa, você é uma sócia dessa empresa. Você tem direito de saber tudo o que acontece na empresa. A única coisa que você não vai poder ter acesso é a inadimplência, ao nome de quem está devendo, tá? E a unidade. E nem a telefone, e-mail dos moradores. Apenas isso não pode ser fornecido para você. Os contratos de prestação, os valores, tudo sim, tem que ser transparente. Exatamente. Aí então perguntaram aqui se pode assinar pelo GovBR as pastas. Eu não sei se o GovBR tem limite de páginas, né, para assinatura, porque a pasta tem lá 400 páginas, 300 páginas. Eu confesso para vocês que eu nunca subi um arquivo com tantas páginas para ver se dá para assinar no GovBR. O Gov limita. Ele limita? Então tá aí. Tem a limitação do GovBR. É o tamanho do arquivo. O Ricardo está dizendo que o terceirizado, mas deve ser a terceirizada, é obrigada a apresentar todos os documentos relativos aos funcionários terceirizados, assim como parte de imposto. Sim, Ricardo, foi isso que foi colocado aqui. É obrigado, mas nem todas em caminho. É isso que a gente está alertando os conselheiros aqui para se atentarem nessa documentação nas pastas. E aí eu acho que a gente finalizou aqui. Se alguém tiver mais algum questionamento, por favor, pode colocar. Nós vamos segurar esse povo aqui até 10 horas da noite. Mas, olha, fiquei muito satisfeita. Gostei demais. É tudo coisa que a gente já sabe, vai vendo no dia a dia, mas de vez em quando é bom. Os síndicos, a maioria aqui, eu acho que já conheciam muito aí das informações, mas é bom a gente chamar uma reunião que nem a nossa aqui hoje, né? Lembrar, falar de alguns detalhes que às vezes passa despercebido. Então, eu acho que foi sensacional. Eu agradeço imensamente o tempo de vocês. A Adriana está perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado esse webinar? Fica, né? Vai ficar assim. E a gente compartilha com os inscritos aí. Ah lá, agora eu vou ter que ler essa, né, gente? Ainda bem que a administradora Verde nos dá um apoio incrível no dia a dia. É o que o doutor Rodrigo colocou, né? A administradora, ela presta um apoio à gestão do síndico. Então, nada mais justo que a gente dê esse apoio aí, alertando, síndico, não é por aí, né? Sempre contactando um jurídico para a área dele. O Mário também, com toda a expertise aí de pastas de prestação de contas. Então, a gente procura fazer um trabalho bem profissional, ético, com governança e com compliance, como já foi falado aqui hoje. Exatamente. Então, deixa eu ver se aqui no chat tem mais alguma coisa. Aí só colocando um ponto aqui, né? Nós, na GESCAMP, a gente consegue fazer a análise das pastas de uma forma muito eficiente, muito rápida, tá? Então, tem dúvida em alguma pasta? Quer que faça uma análise estruturada, fazendo um acompanhamento mensal? Isso a gente consegue fazer, tá? Fazendo o papel do conselheiro, porém sendo externo, tá? Não é uma auditoria. Caso queira uma auditoria, a gente tem isso também, mas é um serviço diferente. Mas um apoio, um suporte ao conselho e até mesmo para o síndico saber, né, tá dando tudo certo, está tudo ok, a gente consegue fazer isso aí, tá? Aí, quem tiver interesse pode nos procurar e, através da Malu aí, ela faz a indicação, ela passa o nosso contato e a gente consegue dar o suporte nisso daí. E vamos lá, gente, é o que eu disse, é fazer o básico bem feito. Se faz o básico bem feito, vocês já saíram na frente e evitam um monte de problemas de dor de cabeça lá na frente. Com certeza. Os presentes estão se manifestando aqui,
só feedback positivo. A Patrícia gostou da palestra, detalhes importantes que no dia a dia acaba passando despercebido, exatamente. E agora, com a ajuda da Verde, será sucesso. Obrigada. É uma síndica nova, a Patrícia. Legal. Síndica nossa, nova aqui. Pessoal, eu por mim ficaria conversando de condomínio, porque eu amo o que eu faço, eu gosto, cada dia a gente aprende mais, e a gente não precisa repetir aqui, já repetindo, a administração de condomínios tem que ser profissional. Não importa se o síndico é condômino ou síndico externo. Tem que ser um síndico profissional. Ele tem que entender de todas as responsabilidades dele, ele tem que entender qual é o papel dele, qual é o papel do conselho e qual é o papel da administradora. Se tiver essa coesão e trabalhar junto, a gestão é um sucesso, e eu posso falar isso porque a gente tem síndicos muito profissionais, muito bons, que trazem o conselho para perto, sabe, entendem qual é o papel da administradora, estão, assim, fazendo um sucesso na gestão. E se lembrar sempre, contar com vocês, Mário, essa sugestão que você falou de ter esse trabalho mensalmente aí, isso é fantástico, eu acho que é bom para administrador, é bom para conselheiro, é bom para condômino, a gente vai para as AGOs aí com tudo já estudado ao longo do ano todo. Exatamente. E aí, contar sempre também com um bom jurídico é importante, porque às vezes o bicho pega lá, não tem jeito, e a gente tem que ter ali uma assessoria jurídica também, faz toda a diferença. Então, eu acho que vou pedir para vocês, então, já irem se despedindo. Eu vou ler mais um da Elane aqui, e aí a gente encerra. Pontos importantes: acompanhe a rotina do seu condomínio fazendo uso das plataformas disponibilizadas pela administradora onde vocês ficam. A Elane é do nosso financeiro, então por isso que ela está dando aqui uma chamadinha aqui. Notas fiscais, comprovantes de pagamento, relatórios financeiros, e façam reuniões mensais e mantenham comunicação constante. Façam uso de grupos de WhatsApp, seja por mensagem ou áudio, se alinhem no momento. A pasta deve ser um momento de transparência e organização entre todos, e o alinhamento evita esses ruídos. É isso, gente. A Vivian também parabenizando. É muito importante que vocês, síndicos, participem, viu? Nós tivemos quase 100 inscrições, entraram umas 40 pessoas e agora tem metade disso. Mas os bons estão aqui. Quem quer mesmo ser profissional e atuar com ética nesse mercado está aqui, pode ter certeza. Exatamente. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Vou passar, então, para os nossos profissionais aí se despedirem. E, mais uma vez, muito obrigada pelo tempo de vocês. É isso aí, gente. Obrigado aí pela oportunidade aqui de poder compartilhar um pouco, falar um pouco do que a gente faz, e tudo que se trata de condomínio eu gosto muito. Gosto, é meu dia a dia, tenho prazer em fazer isso. E hoje, por exemplo, comecei a minha rotina às 6 horas da manhã, agora é 8 horas da noite, e não vai acabar ainda. E eu tenho prazer no que eu faço. Para mim, trabalho não é trabalho, não é trabalhoso, é prazeroso, porque eu gosto do que eu faço. Então, naquilo que vocês precisarem da minha ajuda, pode ter certeza que o que tiver ao meu alcance eu vou fazer para cooperar e para ajudar. Tá bom? Prazer, satisfação estar aqui com vocês. Obrigada. Gente, obrigado pelo convite, Malu, obrigado pelo convite, Mário. Sempre bom a gente entender um pouco mais que são os problemas e as dúvidas que pintam no dia a dia para os conselheiros, para o síndico, para todo mundo do condomínio, e para o pessoal que trabalha dentro do condomínio, muito importante. Vamos trabalhar com prevenção, gente. Se a gente fizer essas coisas, a gente previne problemas maiores, problemas futuros. Trabalhar prevenindo é bem melhor do que deixar para ver o que vai acontecer depois, tá? Obrigado pela possibilidade de estar aqui. Foi muito bom, é sempre bom, Malu. E uma boa noite para todo mundo, gente. Boa noite, pessoal. Obrigada e até a próxima. Se atentem aí às redes sociais da GESCAMP, do Dr. Sunega, da Verde, para vocês receberem as informações das próximas lives, do almoço com rodada de negócios para síndicos em maio, dia 23 de maio. Curtem lá a página da Verde para vocês receberem os lembretes aí para inscrição, tá bom? Uma boa noite a todos e obrigada. E até a próxima. Tchau, boa noite. Bom trabalho.